When you compare, for example, HCV and HIV. Yeah. Yeah, Yeah. because both are RNA and a single strain. HCV, HCV, hepatitis C virus, you mean? Hepatitis C virus, yeah. Yeah. I don't have any data on hepatitis C virus. But hepatitis A virus has the same size genome of as poliovirus or norovirus, same size. But after it depends also on the sequence. The more you have thymine inside, the more you can be sensitive. But okay. It's not really the length, but the more you have a length genome, the more you have the probability to have the site of damage. Okay, thank you. Eu queria colocar uma reflexão para o professor Tundizi. Né? Para mim, eu gostaria de novo agradecer muito a oportunidade de estar aqui, porque eu estou aprendendo muito. Né? Eu acho que, para mim, está sendo muito rico essa discussão. E eu fiquei pensando alguns desdobramentos que poderiam sair dessa reunião. Né? E acho que a academia ela pode ter um papel importante, assim como a FEVALE pode ter um papel importante nesse processo. Então, eu gostaria de colocar para a academia e para a FEVALE um possível desdobramento dessa reunião, né, como que talvez pudesse, vai sair um documento daqui, né, então que esse documento pudesse ser disponibilizado para os secretários estaduais, municipais, etc. Né, o Brasil tem 5.700 municípios, é complexo isso, mas através da internet se possa. E acho que talvez a Academia Brasileira de Ciências e a FEVALE pudesse ser uma indutora, né, de uma reunião, né, da qual eu acho que o professor Tundizi seria o principal catalisador desse processo, né, e a pessoa que poderia representar muito bem esse conjunto, no sentido de fazer uma reunião com os secretários estaduais de saúde e os secretários estaduais ligados à questão do meio ambiente. Né? Porque eu acho que esse binômio água e saúde humana, né, foi muito feliz, não sei quem teve a ideia, ou as pessoas que discutiram essa ideia, mas eu acho que é um binômio muito importante disso. Né? Então, eu acho que o senhor tem toda a autoridade, né, por toda a história que o senhor tem, pela capacidade intelectual que você tem, eu acho que o senhor poderia tentar fazer isso. Eu acho que seria um passo importante no sentido de sensibilizar mais, né, essas pessoas que, em geral, não são técnicas. Hoje o senhor tem um cargo político, mas em função da sua capacidade técnica. Né, então, acho que poderia ser um bom desdobramento, quer dizer, estou dizendo assim, uma reflexão para vocês, eu acho que poderia ser um ponto importante, um marco importante, como consequência dessa reunião. Obrigado. Vou só comentar para o professor Christopher. He is proposing a meeting of the Secretary of State of Health and Environment to discuss this topic. That's interesting as a follow-up of this meeting. Eu acho que essa reunião aqui vai ter vários desdobramentos, né? Porque era essa a intenção realmente. Nós estamos ainda esperando uma reação maior da audiência, né? Como foi ontem. Nós precisamos da reflexão e do apoio da audiência para que nós possamos ter uma avaliação de quais os caminhos a seguir, que são muitos, né, e variados, mas de destacar prioridades, né? Um dos desdobramentos que eu estou pensando, que até estava conversando com o Fernando agora há pouco, é na área de educação. Nós acho que podemos ter um impacto muito grande com relação à educação sanitária da população. A proposta de ontem, de um dos participantes, que eu não estou lembrado quem é aqui, mas que propôs um curso, por exemplo, uma disciplina de educação de saúde humana nos cursos de graduação, não, nos cursos de primeiro grau e segundo grau. Acho fantástica essa ideia, porque isso vai tirar um pouco da educação ambiental, que está muito
dizer, para mim, levar as crianças para ver o lixão no curso de educação ambiental não é suficiente. Eu ainda me apego muito a esse ditado chinês que quem me ensinou foi a vice-ministra da Educação da China, né? Que era uma tampinha de 1,50 m. Eu trabalhei com ela num grupo de educação para a ciência em Paris, e ela dizia assim para mim: o ano que vem todas as crianças da China vão ter um computador, cada uma. Aí eu dizia: mas quantas crianças você tem em idade escolar na China? Ela falou: 200 milhões, população do Brasil. E fez isso. Então, mas ela sempre dizia: o que você ouve, você esquece. O que você vê, você lembra. O que você faz, você aprende. Então, acho que nós temos que ter uma educação, essa área de educação para a saúde humana tem que ter esse componente prático que precisa ter. Nós temos que ter um componente prático nessa como fez o professor ontem com a comunidade aqui. Então, esse é um desdobramento. Essa sua recomendação, Zé Paulo, é muito importante, porque acho que nós podemos pensar assim. Nós podemos pensar, voltando para São Paulo, imediatamente eu já vou falar com o secretário da Saúde do governo do Estado, que, aliás, agora é um médico infectologista, que é o Davi Wipp, e, portanto, está mais do que indicado para poder ajudar na movimentação. E nós podemos promover em São Paulo, né, uma reunião do secretário da Saúde do Brasil com o secretário de Meio Ambiente, porque está clara a conexão, não há dúvida mais que nós temos uma conexão. Achei uma excelente ideia. Eu ainda acho também, eu estava também falando com o Fernando, nós precisamos ter curso técnico para água e saúde humana, ensinar a aprender essas técnicas que o professor e você apresentaram aqui, e nós temos que capacitar técnicos qualificados. Eu acho que nós precisamos produzir mestres e doutores, naturalmente, mas há um espaço enorme para produzir técnicos de alto nível capacitados. Na Europa é extremamente comum isso, você ter no laboratório os doutores, os PhDs, os professores titulares, mas aquele grupo de técnicos capacitados de alto nível, muito bem treinados, e aí há um espaço aqui na universidade, um curso técnico de saúde humana e qualidade da água, por exemplo, né? E também um mestrado profissionalizante que poderia ser conectado, por exemplo, com a Corsan ou com outras instituições municipais, né? Eu me proponho, eu sou professor dessa universidade e a minha função aqui é procurar fazer o mais possível para desenvolver a universidade. Então, me proponho também a colaborar nesse sentido, mas esses são alguns desdobramentos que eu acho que vão sair daqui, dentro dessas nossas recomendações. Mas muito obrigado pela sugestão, valeu. Eu só queria complementar, Zé Paulo, que assim, a gente obviamente que quer a Fevale nesse ambiente, que acha que a academia tem que levar, mas ninguém que está aqui foi chamado de graça. Quer dizer, a nossa ideia, logo inicial, era que se formasse logo um grupo que fosse capaz de dar suporte também ao longo do tempo, não só durante esse seminário, seja o Laboratório de Virologia Comparada Ambiental da Fiocruz, seja os participantes estrangeiros, etc., que pudessem nos dar suporte, porque o afinamento desse discurso, e você tem muita experiência nisso também, o afinamento desse discurso para passar para quem está do lado decisório, ele precisa estar muito bem ajustado e ele precisa ser revisto ao longo do tempo, né, para que isso realmente tenha efetividade. Mais perguntas? Professor Tundizi, o senhor colocou aí uma enorme quantidade de problemas e de oportunidades, né? Eu, particularmente, hoje, uma das coisas que eu faço e que eu mais gosto é participar do sistema de gestão de um comitê de bacias. Nós temos um enorme problema no Brasil, que eu acho, os comitês de bacias foram pensados unicamente para desenhar planos de bacia. E o plano de bacia é visto como o santo grau do comitê de bacias, e os stakeholders e todo o pessoal envolvido, e que nem sempre está de perto do comitê, enxerga nos comitês pouca efetividade, porque os planos têm problemas para serem
tanto implementados ou feitos mesmo, quanto gerenciados depois. Então, existe um problema de medir a efetividade. Mas a gente viu ontem, por exemplo, 3 grandes projetos ali do comitê e da Unicinos que eu acho que dão conta de uma grande parte das funções do comitê. Como os comitês de bacia, na sua visão, poderiam ajudar mais nesse processo e como eles podem também começar a atacar não só essa questão que já é bem feita de educação e de preservação de ecossistema, mas também, na sua opinião, como é que um comitê de bacia poderia se envolver mais, por exemplo, em incremento de saneamento ambiental e mesmo de prevenção em saúde?